tudo bom? Como que vocês estão? Então, a gente vai dar início a mais uma aulinha da nossa evangelização, não é? E aí vamos pegar a nossa água para ela poder ser fluidificada, vamos pegar o nosso evangelho, porque a gente vai estar fazendo o estudo do evangelho, não é? E aí agora a gente vai cantar o nosso hino e fazer a nossa oração, tá bom? Vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos aos mais altos dos céus, para que a gente possa orar a Deus. Há uma palavra bonita, jamais esquecida, me fez despertar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou no deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Pai Jeová, Mestre Jesus Cristo, agradecemos imensamente por mais uma oportunidade que temos de aprendermos mais um pouco de Suas palavras, de Seus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a estarmos conectados em um só pensamento, em um só sentimento, pensamentos e sentimentos esses que nos fortalecem, que nos iluminam, que possamos sempre cultivar em nossos corações as boas virtudes. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então o que a gente vai falar hoje, né? A nossa aulinha vai ser sobre o quê? Hoje a gente vai estudar lá o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo na qual fala sobre o Cristo Consolador. Esse é o nome do capítulo. E aí a gente vai ter como tema da nossa aulinha o seguinte: 3 perguntas. De onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui? Essas 3 perguntas nós vamos responder com base nesse capítulo do livro, tá? E aí a gente vai conseguir entender o que esse capítulo vem trazer pra gente e que nos acrescenta e nos esclarece sobre esses 3 questionamentos, né? Então vamos começar pelo primeiro. O primeiro é: de onde viemos? De onde que a gente veio? Porque a gente sabe que aqui na Terra é uma passagem, não é? Quando a gente vem aqui para a Terra, é uma coisa passageira. Nós sabemos que em algum momento nós vamos ter que voltar para a nossa verdadeira casa. E qual é a nossa verdadeira casa? Bem, a nossa casa, a nossa verdadeira casa, a casa na qual a gente realmente mora, que não é a casa passageira, é o plano espiritual, não é? Onde lá estão os espíritos
sejam eles benfeitores ou sejam eles aqueles espíritos que ainda precisam retornar aqui à Terra e evoluir mais, aprender mais, não é? Mas sabemos que a nossa casa primeira e a casa para onde nós vamos voltar é para o plano espiritual, a morada espiritual, porque nós somos seres espirituais, não é? O corpo, a matéria, é uma vestimenta que nós pegamos emprestado para que a gente possa estar aqui na Terra, passando pelas dificuldades, pelas provas, pelas expiações, para a gente evoluir. Mas sabemos que essa matéria, ela vai acabar, não é? E aí, depois que a gente termina essa vida na qual a gente está, o nosso corpo, né? Eu como Fabíola, o meu corpo como Fabíola, ele vai deixar de existir. E aí sabemos que em uma outra vida, nós vamos vir com uma nova roupagem, um novo corpo, que aí, através da reencarnação, nós vamos ter a oportunidade de fazermos diferente e de evoluirmos mais. Então, o nosso primeiro questionamento, de onde viemos, nós viemos do plano espiritual, não é? E aí o segundo questionamento é, para onde vamos? Então vamos lá. Nós viemos do plano espiritual, mas eu já acabei respondendo a segunda pergunta, né? Para onde vamos? Ou seja, depois que o nosso corpo, né, nosso coração deixar de bater, o nosso cérebro parar de funcionar, ou seja, o meu corpo material não tiver mais vitalidade, ou seja, agora eu só vou ter o meu espírito. Para onde que a gente vai? Nós vamos voltar para a nossa casa, que é no plano espiritual. Então nós viemos e nós voltaremos para o plano espiritual. E aí a última pergunta é, por que estamos aqui? E é nessa pergunta que a gente vai se deter para que a gente possa entender esse capítulo Cristo Consolador. Por que o Cristo Consolador? Por que o Cristo nos consola? Então, bem, já entendemos que a nossa casa é no plano espiritual. Aqui é uma passagem. Por que precisamos passar por aqui? Por que a gente precisa passar pela Terra? A gente só passa pela Terra? Não necessariamente, nós podemos também passar por outros mundos. Por quê? Porque com o Espiritismo a gente aprende que nós temos a pluralidade dos mundos. O que é a pluralidade dos mundos? A pluralidade dos mundos é justamente a gente entender que nós não temos só a Terra. O nosso mundo não é só a Terra. Nós estamos na Terra, mas nós temos outros mundos que existem, não é? Então, um dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz é sobre essa pluralidade dos mundos e também a pluralidade das existências. E a pluralidade das existências nada mais é do que as reencarnações. Mas aí a gente vai entender das reencarnações, por que a gente precisa reencarnar, entendendo o porquê que estamos aqui. Então vamos por partes, tá? Lá nesse capítulo do Cristo Consolador, ele veio falar pra gente que, vamos lá comigo no item 2, logo no item 2, no início, na primeira página do capítulo, tá? O númerozinho 2 fala assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. O que a gente pode entender sobre isso? Olha essa frase. Sobre aquele que não espera nada depois desta vida, ou que duvida, as aflições abatem com todo o seu peso. Vamos interpretar isso aí.
vamos lá. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Mas aí agora a gente vai entender o porquê que a gente está aqui. Precisamos entender que somos seres imperfeitos. Nós somos seres que ainda precisamos evoluir. E o fato da gente ainda precisar evoluir faz com que seja necessário que a gente reencarne. Então, a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade que Deus nos dá de voltarmos à Terra e repararmos os nossos erros. Então, se hoje nós estamos encarnados, ou seja, no corpo de carne, nós sabemos que em algum momento nós iremos desencarnar. Quando a gente desencarnar, nós viemos do plano espiritual, quando desencarnamos, voltamos para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, nós ficamos no que nós chamamos de erraticidade. A erraticidade é um lugar, não é? Várias colônias compõem a erraticidade. A erraticidade nada mais é, vamos melhor dizer, um estágio que o nosso espírito vai estar, em que ainda é um espírito errante. O que é um espírito errante? Aquele espírito que ainda precisa melhorar, aquele espírito que ainda comete erros, aquele espírito que ainda não evoluiu completamente. Então, todo espírito que precisa ainda reencarnar, quando ele está no plano espiritual, ele vai estar na erraticidade. E aí, Deus, pela tamanha misericórdia que ele tem conosco, ele vai e faz o quê? Nos dá uma oportunidade de voltarmos, não é? Essa volta é a nossa reencarnação. A gente reencarna para que a gente possa nos melhorarmos, não é? Para que possamos sermos pessoas melhores. Como que nós vamos conseguir ser pessoas melhores? Bem, Deus, ele nos enviou 3 revelações. Cada uma dessas revelações foram revelações que nos ajudam nessa evolução. Primeiro, ele enviou Moisés. E Moisés, durante o seu tempo, ele esteve aqui e deixou os seus ensinamentos. Sabemos que a lei de Moisés, a lei lá do dente por dente, olho por olho, foi uma lei necessária naquela época em que as pessoas precisavam dessa lei mais rígida, dessa lei mais forte, dessa lei disciplinar. Mas, além disso, dessa lei rígida que foi necessário, Moisés ele nos deixou uma coisa muito importante, que foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são extremamente importantes, porque ali nós temos um manual de vida. Se a gente segue fielmente os 10 mandamentos, com certeza nós seremos pessoas melhores. E aí, depois de Moisés, nós tivemos Jesus, o Cristo. E aí nós entramos no Cristo Consolador. Porque Jesus, ele veio nos mostrar, ele veio nos ensinar a lei do amor. E aí ele deixou a sua máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí com essa máxima que Jesus nos deixou, ele veio mostrar o quanto o amor é importante. Então a gente pode dizer que a lei de Jesus foi a lei do amor. E aí Jesus, com sua passagem aqui na Terra, ele nos deixou ensinamentos extremamente importantes, todos eles relacionados ao amor. Mas além do amor, ele nos mostrou várias outras virtudes, como a humildade, como a fé, como a paciência, não é? A resignação, a confiança. E aí, a gente fala que o Cristo, ele nos consola, porque quando a gente tem fé e a gente acredita em dias melhores, nós conseguimos passar pelas nossas dificuldades. Mas a gente só consegue ter fé, a gente só consegue acreditar em dias melhores quando a gente coloca o Cristo em nosso coração. Quando os ensinamentos do Cristo realmente habitam em nós.
Porque quando esses ensinamentos habitam em nós, nós entendemos o quão é importante a gente colocar em prática, melhor, a gente conhecer, a gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E aí, quando aqui fala que aquele que não espera nada depois dessa vida, é mais difícil que essa pessoa tenha esperança. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, Jesus, ele veio, deixou a sua lei, deixou a lei do amor, sendo que nós precisamos de uma terceira revelação, a gente precisou de uma terceira revelação para que a gente pudesse completar mais ainda e compreender mais ainda as coisas que se passavam, que se passam na nossa vida. Para isso veio o Espiritismo. O Espiritismo veio nos mostrar que a vida não acaba depois que a gente morre. A vida, ela continua. O espírito, ele é imortal. A única coisa que morre é a nossa matéria, não é? E aí o Espiritismo veio nos ensinar mais. Ele veio nos ensinar que nós teríamos outras oportunidades para nos melhorarmos. E oportunidade essa que é através da reencarnação. Então, quando a gente passa por um sofrimento, mas nós sabemos que se a gente tiver fé e se a gente confiar, todo o sofrimento que a gente está passando vai ser bom para a gente. E aí, as situações que a gente passa, que a gente acha que está sendo injusto com a gente não merece isso, não é? Quantas vezes, às vezes a gente acha, por que eu estou passando por essa coisa? Eu mereço passar por isso? Merece. Sabe por quê? Porque se nós estamos passando por alguma coisa hoje, podem ter certeza, é porque no ontem a gente fez alguma coisa de errado. E esse ontem pode ter sido nessa vida ou em uma vida passada. Então, quando a gente entende a reencarnação, a gente entende que teremos oportunidades, outras oportunidades de voltar e evoluir. Isso não significa que a gente tem que deixar acumulando as coisas erradas, pensar assim, na outra vida eu resolvo. Não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa hoje, eu tenho que fazer hoje. Se eu tenho que melhorar alguma coisa hoje, eu vou melhorar hoje. Eu não vou deixar para outra vida. Mas nós temos a consolação que até a gente conseguir evoluir completamente, novas oportunidades serão nos dadas. E outra coisa que nós temos que ter na nossa mente é que tudo que passamos hoje tem um porquê. Então, se a gente sabe que se hoje eu estou passando por alguma dificuldade, é porque tem um motivo para aquilo. Então, não tem por que a gente reclamar, não tem por que a gente falar que Deus é injusto. Pelo contrário, Deus ele é muito justo. Deus é justo e bom. Então, tudo que a gente passa, nós temos que passar. E quando a gente passa com fé, com força, resignação, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, com certeza a gente vai passar com muito mais facilidade. E aí é por isso que a gente fala que o Cristo, ele é o médico das almas. Por que ele é o médico das almas? Porque ele pode nos curar, mas somente se acreditarmos, confiarmos, tivermos fé. A fé verdadeira, a fé viva, a fé empolgante e a fé raciocinada. E essa fé raciocinada, que nós precisamos da nossa razão, do nosso pensamento, o Espiritismo veio nos ajudar nisso, não é? E aí é por isso que a gente fala que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo, ele veio nos esclarecer, através dos conhecimentos, questionamentos importantes para a nossa compreensão como indivíduo, como ser humano.
É através do Espiritismo que a gente pode responder essas perguntas, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para evoluirmos, para crescermos, não é? Então, Jesus, ele veio nos deixar muitas verdades. E o Espiritismo, ele veio aprofundar mais ainda. Porque na época de Jesus, ainda não tinha como nós termos acesso a determinados conhecimentos. Mas Jesus, sim, deixou muitas verdades. Por isso que a gente fala que o Cristo é o Espírito da verdade. Então, quando a gente tem no Evangelho, né, às vezes algumas passagens que no fim vem escrito Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? É Jesus, não é? E aí, apesar dele ter vindo e deixado muitas verdades, o Espiritismo, ele veio abrir mais ainda as nossas mentes e assim trouxe mais conhecimento. E aí, o Cristo, ele nos prometeu um Consolador. E esse Consolador prometido foi o Espiritismo, através do conhecimento que ele veio nos passar, certo? E aí, não podemos esquecer que a nossa frase de ordem deve ser: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que isso significa? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso está lá nas instruções dos espíritos desse capítulo e está no 5º parágrafo do item 5. Então, 5º parágrafo do item 5 tem essa instrução para nós, do Espírito de Verdade, que fala assim: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo, instruí-vos. Esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. O que é o cristianismo? É justamente os ensinamentos do Cristo, não é? O cristianismo são ali, tá ali a palavra do Cristo, os ensinamentos dele. Então, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Isso significa que qualquer erro que venha a existir no ensinamento de Jesus é erro do homem, é erro de interpretação, é erro de entendimento. Mas o Cristo, ele não errou em nada nos seus ensinamentos. Pelo contrário, os ensinamentos do Cristo são muito certos e muito confiáveis. Devemos seguir. E aí continua. E eis que, além do túmulo, que acreditai-vos ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ou seja, Jesus, ele venceu o mal. Sabe por que ele venceu o mal? Porque ele tinha o bem no seu coração. E aí a gente tem que lembrar lá daquela musiquinha da tabuada de Somar. Se alguém te fizer o mal, retribua com o bem. E foi isso que Jesus sempre fez. Ele sempre retribuiu o mal com o bem. E é isso que a gente precisa fazer. Essa tem que ser a nossa tabuada de vida. O mal retribuímos sempre com o bem, não é? E aí, Jesus, quando ele veio falar para amai-vos e instruí-vos, ele veio nos mostrar que o amor deve ser o nosso sentimento norteador, aquele sentimento que nos guia na nossa vida. Se nós amamos, nós conseguimos desenvolver todas as outras virtudes. Não é à toa que a máxima dele é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E instruí-vos. O instruí-vos, ele veio mostrar a importância do conhecimento. Precisamos estudar, precisamos conhecer, precisamos compreender, porque quando nós conhecemos, nós conseguimos assim, ou pelo menos buscamos colocar em prática o conhecimento da verdade. Então, é por isso que tem a frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Então, para nós estarmos libertos das coisas ruins em nossas vidas, nós precisamos conhecer a verdade. E além de conhecer, nós precisamos praticar, certo? E aí, quando nós colocamos o Cristo à frente em nossas vidas, quando nós colocamos Deus à frente em nossas vidas, quando nós colocamos os benfeitores espirituais à frente de nossas vidas, com certeza nós iremos caminhar com passos mais corretos, com passos mais firmes e na direção correta. Porque é isso que é importante, é que estejamos caminhando na direção correta e caminhando bem. Então, Jesus, os seus ensinamentos, eles nos consolam. Jesus é o nosso médico, mas para ele ser o nosso médico, nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar que nada é por acaso. Nós precisamos confiar no dia do amanhã. Nós precisamos confiar que dias melhores sempre virão. Precisamos sempre acreditar que tudo vai passar. Como Chico Xavier já nos ensinou, tudo passa. Isso é verdade, tudo vai passar. Mas precisamos ter paciência. Por que precisamos ter paciência? Porque o nosso momento não é o momento de Deus. Às vezes a gente acha que o nosso tempo é o tempo certo. Mas o nosso tempo só vai ser o certo se for o mesmo tempo de Deus. Se não for o mesmo tempo de Deus, nós vamos precisar esperar. E a palavra esperar, ela está bem ligada à palavra esperança. Então, precisamos ter esperança em nossa vida. Porque se a gente tem esperança, nós temos fé, nós acreditamos. E aí, vamos nos lembrar o ensinamento que o mentor Paulo de Tarso nos deixou. Ele falou que de todos os sentimentos, ficam 3 maiores sentimentos, que é a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor, não é? E aí a gente vê que realmente o amor deve ser o sentimento maior que temos que ter no nosso coração. E não é à toa que Jesus veio justamente nos mostrar e nos ensinar a lei do amor. Então, crianças, é isso, que nós possamos, dia após dia, buscarmos desenvolver os bons sentimentos no nosso coração. Que possamos, dia após dia, buscar desenvolver o amor em nosso coração, colocar em prática esses sentimentos. E entendermos sempre que Jesus, ele veio aqui, nos mostrou as verdades. Ele mandou o Consolador prometido, que é o Espiritismo. E nós temos esse privilégio de conhecer essa doutrina que nos esclarece, que nos mostra as verdades, que nos fornece o conhecimento, não é? Então, se nós temos tudo isso à nossa frente, o que está faltando para a gente fazer diferente? O que está faltando para a gente melhorar? O que está faltando para a gente evoluir? Não vamos deixar a nossa evolução para amanhã. Vamos evoluir hoje. Vamos trabalhar hoje. Vamos orar hoje. Vamos pedir hoje a Deus ajuda, fortalecimento, sabedoria para passar pelas dificuldades. Porque assim, com certeza, nós vamos caminhar de forma melhor e evoluir. Porque é para isso que nós estamos aqui. Então, por que estamos aqui? Para evoluirmos. Então, vamos aproveitar bem a nossa reencarnação, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudades. Com certeza, em breve, nós estaremos juntos na nossa casa para a gente ter a nossa aulinha de evangelização bem pertinho um do outro, tá bom? Vamos orar agora, cantar o nosso hino, orar e agradecermos a Deus. Um beijo. Um homem caído na beira da estrada, 2 outros passaram e não fizeram nada. Um samaritano de bom coração
cuidou do ferido como humilde irmão. Eu quero ser assim também, amando a todos e fazendo bem. Eu quero ser assim também, amando a todos e fazendo bem. Gratos somos, Pai, por tudo. Gratos somos pela vida que temos, gratos somos pelas oportunidades, gratos somos pela nossa família, pelos nossos amigos. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a não desperdiçarmos a nossa reencarnação. Que possamos aproveitar essa oportunidade e fazermos diferente, melhorar as nossas atitudes, que possamos melhorar, trabalhar os nossos sentimentos, para que assim, pouco a pouco, possamos deixar germinar o melhor de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga por fazer parte de nossas vidas e estar sempre nos ajudando, nos auxiliando. Agradecemos ao mentor Paulo de Tarso por tudo que ele faz por nós, por nos ajudar, nos proteger, nos guiar. Gratos somos por tudo, Pai. Que assim seja.